Bastante gente veio me perguntar se eu abandonei o canal. Não, eu não abandonei. Acontece que tá difícil sentar e gravar vídeo e editar com uma frequência mais ou menos regular. Vai ter semanas que eu vou postar vídeo 3 vezes, vai ter semanas que eu não vou postar nada e a gente vai vendo como vai acontecendo. Eu não esqueci do sorteio, o sorteio ainda vai rolar. Aguenta aí, acho que no próximo vídeo eu faço o sorteio e revelo quem ganhou e mando os livros. Hoje eu quero falar de um livro que eu gostei muito e rola um pouco de ambiguidade na hora de começar a falar desse livro, porque é de uma autora que eu gosto demais. Embora ela seja muito famosa nos Estados Unidos, aqui no Brasil ela é pouco conhecida e eu tenho um pouco de ciúmes absurdo dela. O livro que eu tô falando é o How to Murder Your Life, da Cat Marnell. Eu comecei a ler Cat Marnell tem uns 5 anos. Ela era colunista na época do site XOJane, que acabou já agora, foi comprado pela InStyle, na verdade é um portal dentro da InStyle, então não é como ele era antes. E ela era colunista de beleza, mas ela fala sobre beleza de um jeito que ninguém fala, pelo menos na época ninguém falava. Hoje em dia tem algumas pessoas que copiam um pouco ela, inclusive eu, quando vou escrever sobre beleza, é impossível não ter a referência dela, porque eu acho genial o trabalho que ela faz. Ela contava histórias sobre a vida dela e ao mesmo tempo linkava um produto de beleza. Tem um texto dela que é sobre shampoos que tiram o químico de drogas do seu cabelo e te ajudam a passar no teste de drogas. Então são coisas bem polêmicas e bem controversas, mas ela escreve tão bem, mas tão bem que não tem como a gente não se apaixonar. O livro How to Murder Your Life é uma memoir, é uma memória. Ela escreve sobre a vida dela e o que levou ela até o lugar onde ela chegou. E ela ficou famosa na internet justamente por explorar e revelar todos os dramas que ela tinha em relação a drogas. Ela se viciou em drogas muito cedo por causa de anfetaminas. Ela começou a tomar Ritalina e depois Adderall, que é uma droga que é proibida aqui no Brasil, mas ela é considerada quimicamente equivalente à metanfetamina. Por causa do uso excessivo de Adderall, que é um upper, quer dizer, é um estimulante do sistema nervoso central, ela começou a precisar tomar downers, que são depressores do sistema nervoso central ou sedativos. Então ela tomava Ambien, no nome genérico Zolpidem, é uma droga, um remédio, um sedativo que a gente tem aqui no Brasil, e ele é consideravelmente tranquilo de usar. E o uso que ela fazia do Zolpidem era um uso abusivo, quer dizer, o Zolpidem é uma droga que em geral você deve tomar por 1 mês, todos os dias, e tem que parar, porque ele também pode ser prejudicial depois desse tempo. Ou então você toma, assim, pontualmente uma ou outra vez, e daí você pode usar, tipo, 1 vez por mês por um período mais longo de tempo. E ela usava todos os dias por anos. E é lógico que as drogas levaram ela pra uma série de problemas gigantes. Só que ao mesmo tempo ela era muito inteligente, ela escrevia muito bem e ela tinha muita vontade de trabalhar no meio das revistas de moda. Ela começou a estagiar na Teen Vogue, na Vanity Fair, na Glamour, até ela efetivamente ser contratada pela Lucky, que também é da Condé Nast. Agora nos Estados Unidos a Lucky não existe mais, e todas as grandes mentoras da vida dela reconheciam um potencial muito grande que ela tinha de fazer boas associações, escrever boas matérias. Ela pesquisava muito bem, ela tinha ideias muito, muito boas. Ela mesma fala em muitas entrevistas que esse livro dela é basicamente uma batalha de ambição versus vício, e quem é que ganha. E ela fala que geralmente o vício acaba ganhando. Na situação dela foi exatamente isso que aconteceu. No How to Murder Your Life ela começa falando da infância e das dinâmicas familiares complicadas que ela tinha, vindo de uma família extremamente rica. Ela comenta que ela vivia num subúrbio tão branco que dava pra cheirar como se fosse uma linha. Então ela tem esse tipo de humor afiado ao longo do livro que causa um certo desconforto, mas ao mesmo tempo faz a gente dar aquela risada e pensar, puta, essa mina, ela sabe conduzir a história de um jeito interessante. Ela nunca é a vítima da história. Quer dizer, ela sabe que ela é a vítima da história em várias situações, mas ela não se vitimiza. Ela entende o que tá acontecendo com ela e ela assume os erros que ela fez. Inclusive, ela trata em vários momentos da história o privilégio branco que ela tem. Ela fala muitas vezes que ela é tipo uma pobre garota rica e bonita e branca que tá reclamando de como a vida pode ter sido generosa pra ela e levou ela pra onde ela foi. Então ela tem essa autoconsciência, essa autocrítica gigante no livro inteiro. Ela tem pouquíssima autopiedade, que é surpreendente, porque geralmente viciados têm muita autopiedade e não é o caso dela. Essa autocrítica leva ela a olhar pra trás e ver todos os erros que ela teve como viciada, de ser egoísta, de ter sido muito injusta, mentirosa, manipuladora. Ela passou anos inventando mentiras pra conseguir manter os empregos, inclusive muitas vezes colocando a revista, chefes, supervisores em uma situação muito desconfortável por causa do tipo de situação que ela acabava criando. Mas ao mesmo tempo ela foge muito do estereótipo do viciado, pelo menos nas histórias de vício, porque ela não busca redenção nessa história. Agora ela tá com 34 anos e ela saiu
da Hope Rehab, que é a mesma rehab que o Pete Doherty foi. A última turnê que ele fez, que ele veio pro Brasil no ano passado, pro Pop Load Festival, ele tava bebendo álcool em cima do palco, então a gente sabe que ele não tá se mantendo sóbrio. E ela termina o livro falando que ela tá escrevendo com uma caixinha de Adderall em cima da mesa, que pra ela a abstinência completa não é possível, então ela busca um uso regular, um uso em que ela consiga diminuir o abuso, ou pelo menos eliminar o abuso e fazer um uso regular apenas pra ela conseguir se sentir bem e seguir com a vida. Mas ela mesma admite que as coisas podem dar merda de novo e que provavelmente vão. Ela tem consciência de que ela não tá salva, de que ela não tá em um ambiente ainda que ela pode se sentir segura de que ela não vai recair de novo. Então essa lucidez absurda que ela tem em relação à vida dela, em relação ao que tá acontecendo com ela, também é muito surpreendente. Ela não se perde naquela, de novo, ela não se perde naquela autopiedade típica dos viciados, ela tem uma lucidez muito crua, que junto com esse humor afiado e com o tipo de situação que acontece na vida dela, cria uma narrativa que é impressionante. Muita gente falou que esse livro pode ser, de certa forma, apológico em relação às drogas, mas eu não concordo. Ela mesma, ela deixa claro, por mais que ela tire sarro e que ela fala que o gosto de Adderall é muito melhor do que os melhores macarrons da La Del Rey, ela fala de uma forma muito clara sobre os problemas e o tipo de situação em que ela se colocou por causa do uso das drogas. Desde se fuder no trabalho e jogar fora todas as oportunidades incríveis que ela teve, que era um sonho dela desde a infância, até se colocar em perigo por causa de um amigo manipulador e narcisista e violento que estuprou, bateu, espancou, roubou ela, assim, de formas impressionantes. Mas ela sabe os erros que ela fez, ela sabe que ela corre o risco de cometer os mesmos erros, porque ela ainda continua mais ou menos no mesmo caminho. Depois que ela saiu do Exojane, ela foi pra Vice, onde ela escreveu uma coluna chamada Amphetamine Logic, em que ela descrevia várias coisas que aconteciam com ela por causa das drogas. E diferente do que ela escrevia pro Exojane, que tinha toda essa questão da beleza, de trazer um conteúdo a mais, de misturar a vida dela com o jornalismo de moda, as colunas pra Vice são 100% sobre drogas e são muito pesadas. Tem algumas colunas mais pro final que a gente consegue ver como ela tá surtada, porque ela só consegue escrever rimando, mas o que dá pra notar é que ela é uma das melhores escritoras que eu já conheci por causa da intimidade que ela tem com a linguagem e da forma que ela consegue criar narrativas sobre a própria vida dela com muito humor e muita lucidez. Essa é com certeza a melhor história que eu já li tanto sobre vício quanto sobre carreira e o mundo da moda. Tem gente que chama ela de Hot Bukowski gostosona, por causa da relação com a boemia e com bebida e com drogas, o que eu acho uma puta ofensa, porque apesar de ela ser realmente gostosa, ela é muito superior ao Bukowski, mas eu crio um paralelo muito mais forte com a Sylvia Plath, que é a minha escritora favorita, por causa de toda essa vulnerabilidade, da questão da loucura, da depressão. Dá pra gente notar paralelos claros entre as duas. Embora eu não tenha lido nenhuma comparação, pra mim ele funciona muito como uma redoma de vidro do século XXI. Então é isso, espero que vocês gostem, se vocês lerem também, e por favor me falem, porque esse livro é realmente sensacional. Mamãe, joga fora as anfetaminas e me dá as Chanel.